Bem-vindos a mais uma aula Aprenda do Sanaflix. Dentro da clínica médica, módulo de cardiologia, a gente vai falar hoje de bradiarritmias. Então, o roteiro da nossa aula, vamos falar sobre definição, epidemiologia e as causas, sobre a fisiopatologia e o quadro clínico, os principais sintomas. E na parte final, os tipos de bradiarritmias, vou mostrar os eletros, os principais, e o tratamento. Começando por definição, bradicardia, bradiarritmia, são frequências abaixo de 60. Só que para dar sintoma, geralmente a frequência tem que estar abaixo de 50. A gente pode ter problemas nos nossos dois nós. O nó sinusal, quando eu tenho um problema no nó sinusal, a gente chama de disfunção do nó, o nó não funciona bem, pode causar bradicardia. Quando essa disfunção é acompanhada de sintomas, eu chamo isso de doença do nó sinusal. E quando o problema está no nó AV, são os bloqueios atrioventriculares. As bradicardias sinusais são comuns de acontecerem principalmente em atletas. O Pelé, por exemplo, tinha uma frequência basal de 48/50 quando ele era atleta do Santos, jogador de futebol. Outras pessoas têm isso porque são vagotônicas, ou seja, o nervo vago, que é o parasimpático, faz a frequência cardíaca basal ficar um pouco mais baixa. E durante o sono, todo mundo tem uma frequência mais baixa. Isso é natural. A disfunção do nó sinusal e os bloqueios atrioventriculares são mais comuns em idosos com doenças hipertensos, diabéticos. Já em criança é muito raro. Você só vai ver bradicardia em criança em situação patológica, tiver hipoxemia, se tiver uma hipertensão intracraniana. E dentro dessas causas, eu queria destacar aqui a síndrome do lúpus neonatal. O que é isso? Quando uma mãe lúpica produz os anticorpos anti-Rho e anti-LA, eles podem passar para a circulação fetal e afetar o sistema de condução. E a criança nasce com BAVT. Então a gente chama isso de BAVT congênito, que está relacionado a esses autoanticorpos maternos, anti-Rho e anti-LA. Em relação às causas, a gente tem causas intrínsecas que estão relacionadas diretamente com o sistema de condução. A principal é a degeneração idiopática. Então, idosos que têm disfunção do nó sinusal, as células são substituídas por fibrose com o passar do tempo, com o envelhecimento. A isquemia é uma causa importante, pós-infarto, eu posso evoluir com problemas no sistema de condução. Doenças de depósito, como a amiloidose e a sarcoidose. Pós-operatório de cirurgia cardíaca, principalmente cirurgia valvar, porque quando eu vou trocar uma válvula mitral ou tricúspide, o sistema de condução passa bem ali do lado. Então, se o cirurgião não estiver atento, ele pode lesionar o sistema de condução. E, por fim, aí, causas intrínsecas, a gente tem doenças infecciosas. A endocardite, se eu formar um abscesso próximo do nó atrioventricular, isso causa bradicardia. A doença de Chagas, que afeta o sistema de condução. E a doença de Lyme, que é aquela do carrapato, a picada do carrapato. Pode criar autoanticorpos contra o sistema de condução. Causas extrínsecas, que não estão diretamente no coração. Principalmente medicamentos, são mais comuns. Então, dose alta de beta-bloqueador, de antiarrítmicos como a amiodarona, bloqueadores de canal de cálcio, de digoxina. A gente tem o hipotiroidismo, que o hipotiroidismo causa todo o nosso metabolismo, ele fica mais baixo. Então, entre os sintomas, a bradicardia é bem comum. Distúrbios hidroeletrolíticos, o mais comum são do potássio e do cálcio. E do potássio eu queria destacar hipercalemia. Então, se o paciente é renal crônico, faz diálise e tem bradicardia, sempre procure por distúrbio hidroeletrolítico. A síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, então pacientes durante o sono fazem apneia, isso leva à bradicardia. E a gente tem a hipertensão intracraniana, como eu falei, em criança com hipertensão craniana pode ter bradicardia. Isso faz parte da chamada tríade de Cushing. O que é isso? Bradipneia, hipertensão e bradicardia. E por fim, aí a gente tem a hipotermia, são causas extrínsecas. Dentro das causas extrínsecas, a gente tem também as causas chamadas neuromediadas. Então, o clássico, vaso vagal, mais comum em mulheres jovens, magrinhas, ficam muito tempo numa fila, a fila do show, o tempo está quente, assim, muito calor. Pode ter um reflexo vasovagal, bradicardia até sincopar. A gente tem hipersensibilidade do seio carotídeo. O que é isso? O nosso seio carotídeo está na região cervical, próximo aqui do pulso carotídeo. Quando eu faço uma estimulação, isso é uma estimulação vagal. Quando eu encosto, comprimo. Então, homens idosos, isso é mais comum em homens idosos. Usam, por exemplo, aquela roupa apertada, camisa do terno. Vai virar o pescoço, o que acontece? Estimula o seio carotídeo, pode fazer bradicardia e sincopar. E por fim, a gente tem as situacionais. Então,
Tem pessoas que quando vão ao banheiro fazer xixi, tem um reflexo e sincopam, fazem bradicardia, quando a pessoa vai defecar ou tossir. Em relação à fisiopatologia, esse é o nosso sistema de condução normal. Então a gente tem os dois nós. Tem o nó sinusal, que está aqui em cima, ele fica no átrio direito, próximo da junção com a veia cava superior, e a gente tem o nó atrioventricular, que fica entre os átrios e ventrículos. Nó sinusal é o nosso marcapasso. Ele produz o estímulo, que é conduzido até o nó atrioventricular e desce para o rins por Purkinje. Lembrando que o feixe de rins se divide em ramo direito e ramo esquerdo. Dentro do sistema de condução, a gente tem uma hierarquia. Essa hierarquia está relacionada com a frequência de disparo das células marcapasso. O nosso nó sinusal, que está aqui em cima, ó, ele tem uma frequência aproximadamente de 70, o normal de 60 a 100. Quando ele para de funcionar, por algum motivo, ele tem uma doença, um problema, uma disfunção, o nó AV pode ter que assumir. Só que aí vai assumir com uma frequência mais baixa, porque a frequência intrínseca é mais baixa. Se o nó AV não está funcionando bem, RIS, aqui ó, região de RIS, frequência mais baixa ainda, 45 a 50. E quando a gente vai descendo nos ventrículos, a frequência é até abaixo de 40. Então, se lá em cima, se o nó sinusal não está funcionando, outros focos vão ter que assumir e necessariamente essa frequência é mais baixa, porque isso é intrínseco deles, isso faz parte da fisiopatologia. E para terminar a parte de fisiopatologia, a gente tem que lembrar da inervação autonômica. A gente tem aqui o sistema parasimpático em azul, que é via nervo vago, usa acetilcolina, ou seja, é colinérgico, ele irriga basicamente os nós, nó sinusal, nó ventricular, e a gente tem um sistema simpático, que é adrenérgico, ele irriga todo o coração. Então ele vai estimular todo o coração, é difuso. A nossa frequência cardíaca basal é determinada pelo parasimpático, aqui em azul. Então você está sentado agora assistindo essa aula, sua frequência deve estar em torno de 70, 80, por conta do parasimpático, do vago. Se você levantar para ir pegar uma água, teu coração vai acelerar, por quê? Efeito simpático. Então o simpático é o estresse, a atividade física, a dor, faz a frequência subir. Parasimpático, nervo vago, colinérgico, faz a frequência descer e estimula basicamente os nós. Essa informação é importante para o tratamento, então guarda essa informação. Parasimpático inerva principalmente os nós. E quais são os sintomas das bradicardias? Principalmente intolerância aos esforços. Então, se eu não consigo subir a frequência, eu não vou conseguir fazer atividade física. Dispneia. Lembra que o débito cardíaco depende de duas coisas, do volume que é ejetado pelo ventrículo, do volume sistólico, e da frequência cardíaca. Se a frequência cardíaca fica baixa, o débito cardíaco também fica baixo. E aí eu vou ter dispneia. Além de dispneias, baixo débito para o cérebro, o que vai acontecer? Tontura. Chega pouco sangue, pouco oxigênio para os neurônios, tontura, e em casos mais extremos, até síncope, desmaio, perda de consciência. Vamos falar agora dos principais tipos de bradiarritmias, começando pela doença do nó sinusal. Na disfunção do nó sinusal, que é a doença, né, a doença com sintomas, eu tenho o quê? Bradicardia sinusal. Então, se eu contar a frequência no eletro, eu tenho que ver a distância entre duas ondas R's, vou ver os quadradões que eu tenho aqui e contar. Se eu observar aqui, entre cada onda R, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadrados grandes. 300 dividido por 5 igual a 60. Então, a frequência aqui está mais ou menos em torno de 60. É uma frequência mais bradicárdica. E eu tenho onda P antes de cada QRS. Está aqui, ó, onda P antes de cada QRS. E essa onda P é sinusal. Por que é sinusal? Ela é positiva em D1 e positiva em AVF. Então, se eu tenho uma onda P antes de cada QRS, essa onda P é sinusal, positiva em D1 e AVF, eu falo que isso é uma bradicardia sinusal. Eu posso ser também, pessoal, um bloqueio sinoatrial. Então, observem aqui que eu tenho um batimento normal e aqui eu tenho uma pausa. Ó. Faltou aqui um QRS. Se eu observar com calma, tem onda P, aqui tem onda P e aqui faltou. É como se eu deveria ter uma onda P aqui, mas ela desapareceu. Por que aconteceu isso? Provavelmente o estímulo foi gerado no átrio, mas ele não foi conduzido, quer dizer, ele foi gerado no nó sinusal, mas ele não foi conduzido para os átrios. Então, por isso que eu chamo de bloqueio sinoatrial.
O diagnóstico pelo eletro é que essa distância aqui, esse intervalo sem QRS, é exatamente o dobro, é 2 vezes o intervalo normal. Então, quando esse intervalo sem QRS são múltiplos do batimento normal, 2 vezes, 3 vezes, eu chamo isso de bloqueio sinatrial. Isso é diferente da chamada pausa sinusal. Quando que eu tenho pausa? Quando eu tenho uma ausência de onda P, então eu tenho o chamado silêncio atrial, não tem onda P. Mas esse intervalo é muito maior que o múltiplo aqui. Não é 2, 3 vezes o intervalo normal, é muito mais. Então, nesse caso, eu chamo de pausa, para diferenciar do bloqueio sinatrial, que são intervalos múltiplos do normal. Dentro da disfunção do nó sinusal, eu posso ter também a chamada síndrome Brady-Tach. Eu tenho uma pausa sinusal que é seguida por uma frequência alta, que é uma frequência bem alta, provavelmente aqui é uma fibrilação atrial. Então eu estou alternando bradicardia, pausas sinusais, com taquicardia, fibrilação atrial. Isso é chamada síndrome Brady-Tach. Por que acontece a taquicardia? Porque, já que o nó sinusal, que é o nosso marca-passo, o nosso líder, não está funcionando, alguém vai ter que assumir a bronca, ser responsável pelo batimento. Senão a gente entra em assistolia. Nem sempre quem assume é organizado. Nesse caso é um ritmo desorganizado, é um ritmo de suplência, ou seja, está substituindo o líder, quem deveria comandar, mas ele é desorganizado. Eu fico alternando momentos de bradicardia com momentos de taquicardia, síndrome Brady-Tach. Então aqui a gente já falou da disfunção do nó sinusal. Vamos falar agora do nó AV. Problemas no nó AV são chamados de bloqueio atrioventriculares. Começando a falar pelo BAV de primeiro grau. Lembrando do sistema de condução, onde está o problema no BAV de primeiro grau? Ele está aqui, ó, na região do feixe de His. Então, na região do nó atrioventricular, bem aqui na região do nó atrioventricular. O que acontece? O nó atrioventricular, ele tem uma pausa, então o estímulo vem lá do nó sinusal, vai descer, no nó atrioventricular existe uma pausa, que é o intervalo PR, para dar tempo do ventrículo encher antes de contrair. No BAV de primeiro grau, se a gente observar o eletro, o que acontece? Eu tenho uma onda P antes de cada QRS, está aqui, ó, onda P, QRS, onda P, QRS. Então, BAV de primeiro grau, uma onda P para cada QRS, relação 1 para 1. Só que essa onda P está distante, ela está afastada do QRS. O intervalo PR está aumentado. Por quê? Porque eu tenho um problema no nó AV. Então, o intervalo PR normal é de 3 a 5 quadradinhos, de 120 a 200 milissegundos. No BAV de primeiro grau, esse intervalo aumenta para mais de 200 milissegundos. Se for contar aqui, eu tenho 8 quadradinhos, ou seja, eu tenho 320 milissegundos. É um intervalo PR muito aumentado. Seguindo nos BAVs, eu posso ter um defeito que não é no nó, mas no feixe de His, aqui embaixo. Então, posso ter um BAV de segundo grau, MOBITS 1. Tenho diferença aí no segundo grau. Eu posso ter MOBITS 1 e MOBITS 2. O MOBITS 1, o defeito está no feixe de His. E como que a gente consegue dar o diagnóstico pelo eletro? Vocês olharem esse eletro aqui, eu tenho ondas P que não são conduzidas. Olha, eu tenho uma onda P aqui, não tenho QRS, e o que eu tenho aqui? Uma onda P e QRS. O que aconteceu aqui? Ó? A onda P foi bloqueada. Houve onda P, então teve estímulo no átrio, mas esse estímulo não foi conduzido para o ventrículo. Se aconteceu isso, não é BAV de primeiro grau, esquece, não é, porque no BAV de primeiro grau eu tenho uma onda P para um QRS. Aqui eu tenho onda P bloqueada, então BAV de segundo grau. Por que isso aqui é MOBITS 1? Porque existe aqui um aumento progressivo do intervalo PR, ó, o intervalo PR vai aumentando, até que eu tenho um bloqueio. Então, quando o defeito está em His, na região do feixe de His, ele não é tudo ou nada, ele não vai deixar de bloquear do nada, ele vai avisando. Olha, estou com dificuldade de conduzir, até que ele não conduz mais, até que bloqueia. A gente pode ver isso aqui de forma mais clara. Ó. Então, eu tenho intervalo PR que vai aumentando, e nesse momento o que aconteceu? Bloqueou. Se eu tenho dúvida se está aumentando, será que está aumentando mesmo? Parece que não aumentou daqui para cá. Ó. Será que está aumentando? O que eu posso ver? O intervalo antes e comparar com depois. Porque o intervalo, ó, aqui está bloqueado, o intervalo depois vai ter o menor PR. E o intervalo antes vai ter o maior PR. Esse intervalo PR é igual a esse? Claramente não. Quando isso acontece, o intervalo PR aumenta progressivamente até bloquear, isso tem um nome, isso é chamado de fenômeno de Wenckebach. Foi descrito pelo Dr. Wenckebach. Então, eu tenho um PR longo e tenho um PR curto. O PR vai alongando até que bloqueia.
quando eu tenho o fenômeno de Wenkeba, isso é igual a BAV de segundo grau, MOBITS 1. Também pode ser chamado de BAV de segundo grau tipo Wenkeba, justamente pela presença desse fenômeno. E o BAV de segundo grau, MOBITS 2, onde está o problema? Aí o problema é mais embaixo. O problema é aonde? Na região infrarris, na região já dos ramos. Isso é mais grave, pessoal. Por que é mais grave? Se a gente observar o eletro aqui, ó, eu tenho um PR, então tem onda P, QRS. Onda P, QRS aqui não conduziu. Se eu observar, o PR antes e depois ele é igual. O PR é fixo, é constante, ele não aumenta. Por que isso é mais grave? Porque não dá aviso. Ele não vai alargando, alargando até parar de conduzir. De repente, do nada, ele para de conduzir. E isso é mais grave. E para finalizar, agora a gente tem o BAV de segundo grau 2:1. O que é isso? Aqui eu tenho onda P, que é bloqueada, e aqui onda P com QRS. Onda P bloqueada, onda P com QRS. Aqui eu tenho um padrão de 2 ondas P para cada QRS. E isso é MOBITS 1 ou MOBITS 2? Como é que eu vou diferenciar isso? Nesse momento, pessoal, eu não consigo, por esse eletro aqui, diferenciar. Por quê? Porque eu não sei se aqui eu tenho um alargamento tão grande, ó, eu conduzi. Será que eu tive um fenômeno de Wenkeba extremo que aqui eu já não conduzi? Eu não consigo falar. Para eu conseguir diferenciar isso, eu teria que fazer um eletro longo por vários minutos e observar se eu consigo ver aí um fenômeno de Wenkeba, uma onda P que vai aumentando o PR ou não. Então, nesse momento, por esse eletro, ele pode ser MOBITS 1 ou 2. Aí eu chamo BAV de segundo grau 2:1. E o último BAV que eu tenho é o BAV de terceiro grau, mais conhecido como BAVT, BAV total. O que acontece? O ventrículo dá unfollow no átrio, ele deixa de seguir o átrio. Eles ficam independentes, cortam relações. Então o átrio vai ter o batimento dele e o ventrículo vai ter o batimento dele independente. Como eu vejo isso no eletro? O eletro está aqui, ó. Então vamos observar o eletro no D2 longo. Eu tenho uma bradicardia, tenho ondas P que não são conduzidas, as chamadas ondas P bloqueadas. Se tem onda P bloqueada, não é BAV de primeiro grau. Agora vamos tentar estabelecer uma relação entre a onda P e o QRS. Não existe, pessoal. Aqui a onda P caiu no final do QRS. Aqui ela caiu no começo. Aqui ela caiu um pouco depois da onda T. Aqui ela já caiu quase na onda T, aqui dentro da onda T. Então isso não acontece no BAV de segundo grau. No BAV de segundo grau existe uma relação. Em algum momento tem P bloqueado. Aqui não existe relação nenhuma. E a característica do BAVT é que o intervalo PP e o intervalo PR, ou seja, o intervalo entre duas ondas P, o intervalo entre duas ondas R é regular. E eles não têm relação entre si. Isso é importante na diferenciação porque o BAVT é o BAV mais grave. O BAVT geralmente vai precisar de um tratamento específico que a gente vai conversar aqui para frente. Primeiro passo no tratamento é a avaliação hemodinâmica. Então você tem que avaliar se o paciente está estável ou instável do ponto de vista hemodinâmico. Como que eu faço isso? Pelos critérios de instabilidade, os 5Ds. Quais são os 5Ds? Primeiro, dispneia. O paciente fica taquipneico, a saturação cai. Segundo D, dor torácica. Geralmente é uma dor torácica anginosa. Então sente dor, aperta, irradia para pescoço, irradia para o braço direito ou braço esquerdo. Próximo D, desmaio. Se o paciente sincopou, perdeu a consciência por conta da bradicardia, isso é muito grave, pessoal, isso é instabilidade. Quarto D, diminuição de PA. Paciente hipotenso também está instável. E para finalizar, a diminuição do nível de consciência. Então, aquele paciente que fica confuso, que não responde a comando, se ele tiver pelo menos um desses critérios, geralmente vem acompanhado de vários, mas pelo menos um critério já é suficiente para você falar que esse paciente tem uma bradicardia instável, considerando que a bradicardia está causando o sintoma. Qual que é o tratamento para bradicardia instável? O tratamento inicial é a atropina. A atropina é uma medicação anticolinérgica, ou seja, ela inibe o sistema parasimpático. Se eu vou inibir o parasimpático que faz bradicardia, o que vai predominar? O simpático que faz taquicardia. Logo, eu vou acabar ocasionando uma taquicardia ao usar a atropina. A dose de atropina é 0,5 mg endovenoso, ela pode ser repetida até um total de 6 vezes, uma dose total de 3 mg. Qual que é o problema aqui? Lembra que eu falei aquela informação? Lembrem dessa informação. O parasimpático age aonde? Principalmente nos nós. Nó AV e nó sinusal.
Se eu tiver um bloqueio avançado, que é abaixo do nó AV, a atropina não vai funcionar muito bem. Que bloqueios são esses? Principalmente o BAV de segundo grau, MOBITS 2 e o BAVT. Então, nesses casos, a atropina não vai funcionar direito. A atropina é só um tratamento provisório, porque esse paciente vai precisar de marca-passo. O marca-passo transcutâneo geralmente é a nossa primeira opção porque ele é mais fácil de implantar. Você coloca as pás no peito do paciente e aí ele vai ser estimulado pela pele. Para isso, ele vai receber uma carga na pele, um choque. Ele vai ter que ser sedado, uma sedação leve e uma analgesia para não sentir dor. E o marca-passo transcutâneo não pode ser deixado indefinidamente. Ele é uma ponte até a passagem do marca-passo transvenoso, que é passado via, geralmente, jugular. É um cabo do eletrodo que é passado até o coração. Tá? Então, na bradicardia instável, se eu não tenho marca-passo transcutâneo, qual que são as minhas opções? Eu vou usar algum remédio que aumenta a frequência. Essas medicações são geralmente endovenosas em bomba de infusão contínua, então tem que ficar correndo continuamente. Pode ser a dopamina ou a adrenalina. As duas drogas são adrenérgicas e vão fazer a frequência cardíaca subir. E por fim, o tratamento é o marca-passo transvenoso, para bradicardia instável. Já a bradicardia estável é mais tranquilo, o paciente está estável, tranquilo, eu posso avaliar ele com calma. Primeiro ponto é fazer um eletro para identificar qual bradiarritmia é, como a gente já discutiu os tipos de bradiarritmias. Segundo ponto, fundamental, avaliar se tem uma causa. Sempre investigar, principalmente se tem alguma droga. O paciente é hipertenso, usa, por exemplo, atenolol, que é um beta-bloqueador. Você vai ter que suspender essa droga. Ele usa algum antiarrítmico, tem que suspender. E lembrar dos distúrbios hidroeletrolíticos, principalmente do potássio. Investigar e tratar a causa e aí avaliar se esse paciente tem que internar. Mesmo estável, pode ser que ele precise de internação, principalmente os bloqueios avançados, o BAV de segundo grau, MOBITS 2 e o BAVT. E esses pacientes com essas arritmias avançadas, bradiarritmias avançadas, geralmente vão precisar de marca-passo definitivo, certo? Então, nessa aula a gente falou sobre bradiarritmias, a definição, frequência abaixo de 60, a epidemiologia, as principais causas, tanto intrínsecas quanto extrínsecas, a fisiopatologia, lembrando o sistema de condução, da hierarquia das células marca-passo e da inervação autonômica, parasimpático-simpático, e do quadro clínico, basicamente intolerância ao esforço, síncope e dispneia. Os tipos de bradiarritmia, tanto da disfunção do nó sinusal quanto os bloqueios atrioventriculares e, por fim, o tratamento. Na instável vai precisar de marca-passo, você pode usar a atropina transitoriamente, e na estável investigar a causa e vai precisar de marca-passo definitivo, os BAVs avançados. Essas são as referências da aula e até a próxima, pessoal.